A vida moderna, com suas demandas incessantes e ritmo frenético, pode, às vezes, nos levar a um estado de alerta extremo. É como se o corpo, em meio à correria, acionasse um alarme interno, um sistema de defesa que, em vez de nos proteger, nos paralisa. Essa reação, repentina e avassaladora, é o que chamamos de ataque de pânico. Imagine um curto-circuito no sistema nervoso. Em vez de uma resposta gradual e controlada, o corpo é tomado por uma avalanche de sinais de perigo, como se um predador estivesse prestes a atacar. A respiração se torna rápida e superficial, o coração dispara, a sensação de sufocamento aperta o peito e a mente se enche de pensamentos catastróficos. É como se a realidade se distorcesse, a percepção do tempo se embaralhasse e a sensação de controle se esvaísse completamente. Mas o que realmente desencadeia essa reação tão intensa? É difícil apontar um culpado único, pois a combinação de fatores é complexa. Em alguns casos, um gatilho específico, como uma situação social estressante, pode ser o estopim. Em outros, a ansiedade generalizada, o medo e a apreensão, já presentes no dia a dia, podem criar um terreno fértil para o ataque. E por que essa reação acontece, afinal? A resposta está em um sistema de defesa milenar, a resposta de luta ou fuga. Desenhado para nos proteger de ameaças reais, ele é acionado em situações de perigo, liberando adrenalina e preparando o corpo para lutar ou correr. No entanto, em um ataque de pânico, esse sistema é ativado de forma descontrolada, sem uma ameaça real, criando um ciclo de medo e ansiedade que se autoalimenta. A sensação de perda de controle é um dos sintomas mais marcantes dos ataques de pânico. O indivíduo pode ter a impressão de estar enlouquecendo, de que algo terrível está prestes a acontecer, de que vai morrer ou perder o controle completamente. Essa sensação de desespero é intensificada pela dificuldade de respirar e pela aceleração do ritmo cardíaco, que podem levar a uma sensação de sufocamento e palpitação. Outros sintomas comuns incluem tontura, náusea, sudorese, tremores, formigamento nas mãos e pés, e a sensação de que a realidade está se tornando irreal. É crucial entender que os ataques de pânico não são sinal de fraqueza ou de que algo está errado com você. Eles são uma resposta fisiológica normal que, em algumas pessoas, é exacerbada. A boa notícia é que, embora os ataques de pânico sejam assustadores, não são impossíveis de controlar. Reconhecer os seus próprios gatilhos, aprender técnicas de relaxamento, como respiração profunda e meditação, e buscar apoio psicológico são ferramentas cruciais para evitar que esse alarme interno se torne um ciclo vicioso. Um dos aspectos mais desafiadores dos ataques de pânico é a dificuldade em diferenciar a realidade da fantasia. O medo se torna tão intenso que a pessoa pode ter dificuldade em distinguir pensamentos reais de pensamentos catastróficos, o que pode levar a um ciclo de ansiedade e medo ainda mais intenso. É como se a mente estivesse presa em um labirinto de pensamentos negativos, sem conseguir encontrar a saída. É fundamental lembrar que os ataques de pânico não definem quem você é. Eles são uma parte de você, mas não o todo. A jornada para lidar com os ataques de pânico exige paciência, autoconhecimento e profissionalismo. Buscar auxílio médico e psicológico é fundamental para entender as causas, desenvolver estratégias de controle e, com tempo e dedicação, construir uma vida mais leve e equilibrada, livre do medo e da angústia que os ataques de pânico impõem. Com o tratamento adequado, é possível aprender a controlar os ataques de pânico e reduzir sua frequência. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma abordagem muito eficaz, que visa identificar e modificar os pensamentos e comportamentos negativos que contribuem para a ansiedade. A TCC ensina técnicas de relaxamento, como respiração profunda e técnicas de relaxamento muscular, que ajudam a controlar a resposta fisiológica ao estresse. Além disso, a TCC pode ajudar a desafiar os pensamentos negativos e desenvolver estratégias para lidar com situações que desencadeiam o medo e a ansiedade. Em alguns casos, o psiquiatra pode recomendar o uso de medicamentos para reduzir a ansiedade e os sintomas físicos dos ataques de pânico. Os medicamentos podem ser usados em conjunto com a terapia ou como um tratamento inicial, dependendo da gravidade dos sintomas e da preferência do paciente. É importante lembrar que lidar com os ataques de pânico é um processo individualizado, que exige tempo, paciência e esforço. No entanto, com o tratamento adequado e o apoio de um profissional de saúde mental, é possível aprender a controlar os ataques de pânico e ter uma vida mais tranquila e livre do medo. Como o autoconhecimento pode ajudar? A jornada para lidar com os ataques de pânico é como desvendar um enigma. Para encontrar a solução, é preciso primeiro entender as peças que o compõem.
E, nesse quebra-cabeça, o autoconhecimento é a chave mestra que abre as portas para a cura. Imagine o ataque de pânico como um alarme falso, disparado por um sistema de defesa que, em vez de nos proteger, nos paralisa. Mas o que realmente aciona esse alarme? É aí que o autoconhecimento entra em cena. Ele nos permite desvendar os gatilhos que disparam a resposta de luta ou fuga, levando àquela avalanche de sintomas. Em alguns casos, o gatilho é claro, como uma situação social estressante ou um medo específico. Mas, na maioria das vezes, a raiz do problema está em um terreno mais profundo, em padrões de pensamentos e comportamentos que, sem que percebamos, contribuem para a ansiedade e o medo. É como se tivéssemos uma caixa preta dentro de nós, cheia de crenças, memórias, emoções reprimidas e expectativas que, sem que saibamos, moldam nossas reações ao mundo. O autoconhecimento nos permite olhar para dentro dessa caixa, identificar os padrões que alimentam a ansiedade, como pensamentos negativos, perfeccionismo, expectativas irreais e o medo do fracasso. Quando identificamos esses padrões, podemos começar a desarmá-los, a desafiar os pensamentos negativos e a construir novas formas de lidar com as situações que antes nos causavam medo. É como se estivéssemos reconfigurando o sistema de alarme, programando para reagir de forma mais equilibrada e menos intensa. O autoconhecimento nos capacita a construir uma relação mais gentil e compassiva com nós mesmos, reconhecendo que as emoções negativas são parte da experiência humana e que podemos aprender a lidar com elas de forma mais saudável. É como se estivéssemos aprendendo a navegar por um mar tempestuoso, com a bússola do autoconhecimento apontando o caminho para um porto seguro. É um processo gradual e contínuo, que exige paciência e persistência, mas que, com o tempo, nos leva a uma maior compreensão de nós mesmos e nos permite lidar com os ataques de pânico com mais serenidade e controle. Lembre-se, o autoconhecimento é um presente que você dá a si mesmo, uma ferramenta poderosa para superar os desafios e construir uma vida mais leve e plena. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo para que mais pessoas possam receber e se inscreva no canal.